Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, capítulo 7, A Representação Política, Elementos para uma Teoria do Campo Político. A memória de Georges Halpy. O silêncio acerca das condições que colocam os cidadãos, e de modo tanto mais brutal quanto mais desfavorecidos são, econômica e culturalmente, perante a alternativa da demissão pela abstenção ou desapossamento pela delegação, é para a ciência política o que o silêncio acerca das condições econômicas e culturais da conduta econômica racional é para a ciência econômica. Toda análise da luta política deve ter como fundamento as determinantes econômicas e sociais da divisão do trabalho político, para não ser levada a naturalizar os mecanismos sociais que produzem e reproduzem a separação entre os agentes politicamente ativos e os agentes politicamente passivos, e a constituir em leis eternas as regularidades históricas válidas nos limites de um estado determinado da estrutura da distribuição do capital. O campo político, entendido ao mesmo tempo como campo de forças e como campo das lutas que tem em vista transformar a relação de forças que confere a este campo a sua estrutura em dado momento, não é um império. Os efeitos das necessidades externas fazem-se sentir nele por intermédio, sobretudo, da relação que os mandantes, em consequência da sua distância diferencial em relação aos instrumentos de produção política, mantém com seus mandatários e da relação que estes últimos, em consequência das suas atitudes, mantêm com as suas organizações, o que faz com que a vida política possa ser descrita na lógica da oferta e da procura é a desigual distribuição dos instrumentos de produção de uma representação do mundo social explicitamente formulada. O campo político é o lugar em que se geram a concorrência entre os agentes que nele se acham envolvidos, produtos políticos, problemas, programas, análises, comentários, conceitos, acontecimentos, entre os quais os cidadãos comuns, reduzidos ao estatuto de consumidores, devem escolher com probabilidades de mal entendido, tanto maiores quanto mais afastados estão do lugar de produção. 1. O monopólio dos profissionais. Sem retomar aqui a análise das condições sociais de constituição da competência social e técnica que a participação ativa na política exige, é preciso lembrar, ao menos, que os efeitos dos obstáculos morfológicos que a dimensão das unidades políticas e o número dos cidadãos opõem a qualquer forma de governo direto são, de certo modo, aumentados pelos efeitos do desapossamento econômico e cultural. A concentração do capital político nas mãos de um pequeno grupo é tanto menos contrariada e, portanto, tanto mais provável, quanto mais desapossados de instrumentos materiais e culturais necessários à participação ativa na política estão os simples aderentes, sobretudo o tempo livre e o capital cultural. Dado que os produtos oferecidos pelo campo político são instrumentos de percepção e de expressão do mundo social, ou, se assim se quiser, princípios de divisão, a distribuição das opiniões numa população determinada depende do estado dos instrumentos de percepção e de expressão disponíveis e do acesso que os diferentes grupos têm a esses instrumentos. Quer isto dizer que o campo político exerce de fato um efeito de censura ao limitar o universo do discurso político, e por este modo o universo daquilo que é pensável politicamente ao espaço finito dos discursos suscetíveis de serem produzidos ou reproduzidos nos limites da problemática política como espaço das tomadas de posição efetivamente realizadas no campo, quer dizer, sociologicamente possíveis, dadas as leis que regem a entrada no campo. A fronteira entre o que é politicamente dizível ou indizível, pensável ou impensável para uma classe de profanos,
determina-se na relação entre os interesses que exprimem esta classe e a capacidade de expressão desses interesses e a sua posição nas relações de produção cultural e, por este modo, política, lhe assegura. Abre aspas. Nota Wittgenstein, abre aspas, uma intenção encarna-se numa situação, em costumes e em instituições humanas. Se a técnica do jogo de xadrez não existisse, eu não poderia ter a intenção de jogar o xadrez. Se posso ter em vista a construção de uma frase, é porque sei falar a língua em questão. Fecha aspas. A intenção política só se constitui na relação com o estado do jogo político, e mais precisamente do universo das técnicas de ação e de expressão que ele oferece em dado momento. Neste caso, como em outros, a passagem do implícito ou explícito, da impressão subjetiva à expressão objetiva, a manifestação pública num discurso ou num ato público, constitui por si um ato de instituição e representa por isso uma forma de oficialização, de legitimação. Não é por acaso que, como nota Benveniste, todas as palavras que têm uma relação com o direito têm uma raiz que significa dizer. E a instituição, entendida como que já está instituído, já explicitado, exerce ao mesmo tempo um efeito de assistência e de licitação, um efeito de arrematação e de mudança de posse. Dado que, pelo menos fora dos períodos de crise, a produção das formas de percepção e de expressão politicamente atuantes e legítimas é monopólio dos profissionais e se acha, portanto, sujeita aos constrangimentos e às limitações inerentes ao funcionamento do campo político, vê-se que os efeitos da lógica censitária, que rege de fato o acesso às escolhas entre os produtos políticos oferecidos, estão acrescidos dos efeitos da lógica oligopolística, que rege a oferta dos produtos. Monopólio da produção entregue a um corpo de profissionais, quer dizer, a um pequeno número de unidades de produção controladas elas mesmas pelos profissionais. Constrangimentos que pesam nas opções dos consumidores, que estão tanto mais condenados à fidelidade indiscutida às marcas conhecidas e à delegação incondicional nos seus representantes, quanto mais desprovidos estão de competência social para a política e de instrumentos próprios de produção de discursos ou atos políticos. O mercado da política é, sem dúvida, um dos menos livres que existem. Os constrangimentos do mercado pesam, em primeiro lugar, sobre os membros das classes dominadas, que não têm outra escolha a não ser a demissão ou a entrega de si ao partido, organização permanente que deve produzir a representação da continuidade da classe, sempre ameaçada de cair na descontinuidade da existência atomizada. Com o recolhimento à vida privada e a procura de vias de salvação individual, ou na particularidade das lutas estritamente reivindicativas. Isto faz com que, mais do que os membros das classes dominantes, os quais se podem contentar com associações, grupos de pressão ou partidos-associações, tenham necessidade de partidos entendidos como organizações permanentes orientadas para a conquista do poder e que propõem aos militantes e aos seus eleitores não só a doutrina, mas também um programa de pensamento e de ação, exigindo por isso uma adesão global e antecipada. Como nota Marx em A Miséria da Filosofia, pode-se datar o nascimento de um grupo social do movimento em que os membros de suas organizações representativas não lutam só pela defesa dos interesses econômicos dos mandantes, mas também pela defesa e o desenvolvimento da própria organização. Mas como não deixar de notar que, se a existência de uma organização permanente
relativamente independente dos interesses corporativos e conjunturais, é a condição da representação permanente e propriamente política da classe, ela encerra também a ameaça do desapossamento dos membros insignificantes da classe. A antinomia do poder revolucionário estabelecido, como diz Bakunin, é perfeitamente semelhante à da Igreja Reformada tal como a descreve Trotsky. A FIDES implícita, delegação global e total pela qual os mais desfavorecidos concedem em bloco ao partido da sua escolha uma espécie de crédito ilimitado, deixa caminho livre aos mecanismos que tendem a retirar-lhes a posse de qualquer controle sobre o aparelho. Isto faz com que, por estranha ironia, a concentração do capital político nunca seja tão grande, salvo intervenção deliberada e improvável em sentido oposto, como nos partidos que se propõem como objetivo a luta contra a concentração do capital econômico. Abre aspas. Gramsci evocou frequentemente a propensão para o fideísmo milenarista e para a representação providencialista do partido e dos seus chefes, que se observa na clientela dos partidos comunistas. Abre aspas, um outro aspecto do perigo que houve que lamentar no nosso partido é a esterilização de toda a atividade individual, a passividade da massa do partido, a certeza estúpida de que, de qualquer modo, havia alguém que pensava em tudo e que provia a tudo. Fecha aspas, Antônio Gramsci, Escritos Políticos, tomo 2. As massas, inquietas com esta sua condição de inferioridade absoluta, abdicaram completamente de toda a soberania e de todo o poder. A organização e a pessoa do organizador tornaram-se para elas numa só e mesma coisa, da mesma forma que, para um exército em campanha, a pessoa do condottiere encarna a salvação comum, se torna no garante do sucesso e da vitória. Poder-se-ia também citar, ao contrário, Rosa Luxemburgo, quando descreve a maneira do Sbifru Thinking, um partido como limitando ele mesmo o seu próprio poder por um esforço consciente e constante de chefes que se destituem para agirem como executantes da vontade das massas. Abre aspas, o único papel dos pretensos dirigentes da social-democracia consiste em esclarecer a massa acerca da sua missão histórica. A autoridade e a influência dos chefes na democracia não aumenta senão em proporção ao trabalho de educação que eles realizam nesse sentido. Por outras palavras, o seu prestígio e a sua influência só aumentam na medida em que os chefes destroem o que até agora tem sido a função dos dirigentes, a cegueira da massa, na medida em que se despojam eles próprios da sua qualidade de chefes, na medida em que eles fazem da massa dirigente e deles próprios os órgãos executivos da ação consciente da massa. Fecha aspas. Rosa Luxemburgo, Massas e Chefes. Paris, Spartacus, 1972. Seria interessante determinar aquilo que, nas tomadas de posição dos diferentes teóricos acerca deste problema, que, como Gramsci, podem oscilar entre o espontaneísmo da Ordine Nuevo e o centralismo do artigo sobre o Partido Comunista, Escritos Políticos 1, se prende com fatores objetivos como o nível da formulação geral e política das massas e, em particular, com a experiência direta das atitudes das massas numa conjuntura determinada e o que se prende com efeitos de campo e com a lógica das oposições internas. Fecha aspas. Os que dominam o partido e têm interesses ligados com a existência e a persistência desta instituição e com os ganhos específicos que ela assegura, encontram na liberdade que o monopólio da produção e da imposição
dos interesses políticos instituídos lhes deixa a possibilidade de imporem os seus interesses de mandatários como sendo os interesses dos seus mandantes. E isto passa-se sem que nada permita fazer a prova completa de que os interesses assim universalizados e plebiscitados dos mandatários coincidam com os interesses não expressos dos mandantes, pois os primeiros têm o monopólio dos instrumentos de produção dos interesses políticos, quer dizer, politicamente expressos e reconhecidos dos segundos. Nada, a não ser esta forma de abstenção ativa, a qual tem raízes na revolta contra uma dupla impotência, impotência perante a política e todas as ações puramente seriais que ela propõe, impotência perante os aparelhos políticos, o apoliticismo que assume por vezes a forma de um antiparlamentarismo e que pode ser desviado para todas as formas de bonapartismo, de boulangismo ou de gaullismo, é fundamentalmente uma contestação do monopólio dos políticos, que representa o equivalente político daquilo que foi, em outros tempos, a revolta religiosa contra o monopólio dos clérigos. 2. Competência. Coisas em jogo e interesses específicos. Em matéria de política, como em matéria de arte, o desapossamento dos que são em maior número é correlativo, ou mesmo consecutivo, da concentração dos meios de produção propriamente políticos nas mãos de profissionais, que só com a condição de possuírem uma competência específica podem entrar com alguma probabilidade de sucesso no jogo propriamente político. Com efeito, nada é menos natural do que o modo de pensamento e de ação que é exigido pela participação no campo político, como hábitos religioso, artístico ou científico. O hábitos do político supõe uma preparação especial. É, em primeiro lugar, toda a aprendizagem necessária para adquirir o corpus do saber específico, teorias, problemáticas, conceitos, tradições históricas, dados econômicos, etc., produzidos e acumulados pelo trabalho político dos profissionais do presente e do passado, ou das capacidades mais gerais, tais como o domínio de uma certa linguagem e de uma certa retórica política, a do tribuno, indispensável nas relações com os profanos, ou a do debater, necessária nas relações entre profissionais. Mas é também, e sobretudo, esta espécie de iniciação, com as suas provas e os seus ritos de passagem, que tendem a inculcar o domínio prático da lógica imanente do campo político e a impor uma submissão, de fato, aos valores, às hierarquias e às censuras inerentes a este campo, ou à forma específica de que se revestem os seus constrangimentos e os seus controles no seio de cada partido. Isto significa que, para compreender completamente os discursos políticos que são oferecidos no mercado em dado momento e cujo conjunto define o universo do que pode ser dito e pensado politicamente, por oposição ao que é relegado para o indizível e o impensável, seria preciso analisar todo o processo de produção dos profissionais da produção ideológica, desde a marcação operada em função de uma definição frequentemente implícita da competência desejada que os designa para estas funções e a formação geral ou específica que os prepara para as assumir, até a ação de normalização contínua que os membros mais antigos do grupo lhes impõem com a sua própria cumplicidade, em particular quando, recém-eleitos, têm acesso a uma instância política para onde poderiam levar um falar franco e uma liberdade de maneiras atentatórias das regras do jogo. O desapossamento correlativo da concentração dos meios de produção de discursos ou de atos socialmente reconhecidos como políticos
não deixou de aumentar à medida que o campo de produção ideológica ganhava autonomia com o aparecimento das grandes burocracias políticas de profissionais a tempo inteiro e com o aparecimento de instituições, como na França, o Instituto de Ciência Política e a Escola Nacional de Administração, encarregadas de selecionar e de formar os produtores profissionais de esquemas de pensamento e de expressão do mundo social, homens políticos, jornalistas políticos, altos funcionários, etc., e, ao mesmo tempo, de codificar as regras do funcionamento do campo de produção ideológica e o corpus de saberes e de saber fazer indispensáveis à respectiva acomodação. A ciência política que se ensina em instituições especialmente ordenadas a este fim é a racionalização da competência que o universo da política exige e que os profissionais possuem no estado prático. Ela tem em vista aumentar a eficácia desta mestria prática, pondo ao serviço técnicas racionais como a sondagem, as relações públicas ou o marketing político, ao mesmo tempo que tende a legitimá-la, dando-lhe a aparência da cientificidade e erigindo as questões políticas em casos de especialistas que aos especialistas compete resolver em nome do saber e não do interesse da classe. A autonomização do campo de produção ideológica é acompanhada, sem dúvida, de uma elevação do direito de entrada no campo e, em particular, de um reforço das exigências em matéria de competência geral ou mesmo específica, o que contribui para explicar o aumento de peso dos profissionais formados nas escolas e mesmo nas escolas especializadas. Ciências políticas, ENA, em detrimento dos simples militantes, mas também é acompanhada, sem dúvida, de um reforço do efeito das leis internas do campo político e, em particular, da concorrência entre os profissionais. Em relação ao efeito das transações diretas ou indiretas entre os profissionais e os profanos. Isto significa que, tratando-se de compreender uma tomada de posição política, programa, intervenção, discurso eleitoral, etc., é, pelo menos, tão importante conhecer o universo das tomadas de posição propostas em concorrência no interior do campo, como conhecer as pressões dos laicos, de quem os responsáveis por tais tomadas de posição são os mandatários declarados, a base. Uma tomada de posição, como o nome diz, as mil maravilhas, é um ato que só ganha sentido relacionalmente, na diferença e pela diferença, do desvio distintivo. O político avisado é o que consegue dominar praticamente o sentido objetivo e o efeito social das suas tomadas de posição, graças ao domínio que ele possui do espaço das tomadas de posição atuais e, sobretudo, potenciais, ou melhor, do princípio dessas tomadas de posição, a saber, o espaço das posições objetivas no campo e das atitudes dos seus ocupantes. Este sentido prático das tomadas de posição possíveis e impossíveis, prováveis e improváveis para os diferentes ocupantes das diferentes posições, é o que lhe permite escolher as tomadas de posição convenientes e convencionadas e evitar as tomadas de posição comprometedoras que fariam com que se encontrasse com os ocupantes de posições opostas no espaço do campo político. Este sentido do jogo político que permite que os políticos prevejam as tomadas de posição dos outros políticos é também o que os torna previsíveis para os outros políticos. Previsíveis, portanto, responsáveis, no sentido do inglês responsible,
quer dizer competentes, sérios, dignos de confiança. Em suma, prontos a desempenhar com constância e sem surpresas nem traições o papel que lhes cabe na estrutura do espaço de jogo. Nada há que seja exigido de modo mais absoluto pelo jogo político do que esta adesão fundamental ao próprio jogo, illusion, involvement, commitment, investimento no jogo que é produto do jogo, ao mesmo tempo que é a condição do funcionamento do jogo. Todos os que têm privilégio de investir no jogo, em vez de serem reduzidos à indiferença e à apatia do apoliticismo, para não correrem o risco de se verem excluídos do jogo e dos ganhos que nele se adquirem, quer se trate do simples prazer de jogar, quer se trate de todas as vantagens materiais ou simbólicas associadas à posse de um capital simbólico, aceitam o contrato tácito que está implicado no fato de participar no jogo, de o reconhecer deste modo como valendo a pena ser jogado, e que os une a todos os outros participantes por uma espécie de conluio originário, bem mais poderoso do que todos os acordos abertos ou secretos. Esta solidariedade de todos os iniciados, ligados entre si pela mesma adesão fundamental aos jogos e às coisas que estão em jogo, pelo mesmo respeito, obsequium, do próprio jogo e das leis não escritas que o definem, pelo mesmo investimento fundamental no jogo de que eles têm o monopólio e que precisam de perpetuar para assegurarem a rentabilidade dos seus investimentos, não se manifesta nunca de modo tão claro como quando o jogo chega a ser ameaçado enquanto tal. Abre aspas, os grupos unidos por uma forma qualquer de conluio, como os conjuntos de colegas, fazem da discrição e do segredo acerca de tudo o que diz respeito às crenças íntimas do grupo um imperativo fundamental. Eles condenam com a máxima violência certas manifestações de cinismo quando elas se fazem notar no exterior, mas que entre os iniciados são perfeitamente admitidas porque não podem, por definição, tocar na crença fundamental sobre o valor do grupo, sendo a liberdade a respeito dos valores frequentemente vivida como um testemunho suplementar de valor. É conhecida a indignação com que os homens políticos e os jornalistas políticos, geralmente tão solícitos em fazer correr boatos e ditos decepcionantes sobre os homens políticos, acolhem os que, por momentos, mostram vontade de estragar o jogo, trazendo à existência política o apolitismo popular e pequeno burguês, que é, ao mesmo tempo, a condição e o produto do monopólio dos políticos. Mas os grupos não desconfiam menos daqueles que, levando demasiadamente a sério os valores proclamados, recusam os compromissos e os comprometimentos, os quais são a condição da existência real do grupo. 3. O jogo duplo. A luta que opõe os profissionais é, sem dúvida, a forma por excelência da luta simbólica pela conservação e pela transformação do mundo social por meio da conservação ou da transformação da visão do mundo social e dos princípios de divisão deste mundo. Ou, mais precisamente, pela conservação ou pela transformação das divisões estabelecidas entre as classes por meio da transformação ou da conservação dos sistemas de classificação, que são a sua forma incorporada, e das instituições que contribuem para perpetuar a classificação em vigor, legitimando-a. Ela encontra as suas condições sociais de possibilidade na lógica específica segundo a qual se organiza em cada formação social. O jogo propriamente político em que se jogam, por um lado,
o monopólio da elaboração e da difusão do princípio de divisão legítima do mundo social, e deste modo da mobilização dos grupos, e por outro lado, o monopólio da utilização dos instrumentos de poder objetivados, capital político objetivado. Ela assume, pois, a forma de uma luta pelo poder propriamente simbólico de fazer ver e fazer crer, de predizer e de prescrever, de dar a conhecer e de fazer reconhecer, que é, ao mesmo tempo, uma luta pelo poder sobre os poderes públicos, as administrações do Estado. Nas democracias parlamentares, a luta para conquistar a adesão dos cidadãos, o seu voto, as suas cotizações, etc., é também uma luta para manter ou para subverter a distribuição do poder sobre os poderes públicos, ou, se se prefere, pelo monopólio do uso legítimo dos recursos políticos objetivados, direito, exército, polícia, finanças públicas, etc. Os agentes por excelência desta luta são os partidos, organizações de combate especialmente ordenadas em vista a conduzirem esta forma sublimada de guerra civil, mobilizando de maneira duradoura, por previsões prescritíveis, o maior número possível de agentes dotados da mesma visão do mundo social e do seu porvir. Para garantirem esta mobilização duradoura, os partidos devem, por um lado, elaborar e impor uma representação do mundo social capaz de obter a adesão do maior número possível de cidadãos. E, por outro lado, conquistar postos, de poder ou não, capazes de assegurar um poder sobre os seus atributários. Assim, a produção das ideias acerca do mundo social acha-se sempre subordinada de fato à lógica da conquista do poder, que é a da mobilização do maior número. Daqui, sem dúvida, o privilégio concedido na elaboração da representação legítima ao modo de produção eclesial, no qual as propostas, moções, plataformas, programas, etc., são de imediato submetidas à aprovação de um grupo e só podem, pois, ser impostas por profissionais capazes de manipular, ao mesmo tempo, ideias e grupos, de produzir ideias capazes de produzir grupos, manipulando estas ideias de maneira a garantir-lhes a adesão de um grupo. Por exemplo, através da retórica do meeting ou do domínio de todo um conjunto de técnicas da palavra, da redação, de manipulação da assembleia, que permitem o fazer passar de uma moção, sem falar do domínio dos procedimentos e dos processos que, como o jogo do número dos mandatos, controlam diretamente a própria produção do grupo. Seria um erro subestimar a autonomia e a eficácia específica de tudo o que acontece no campo político e reduzir a história propriamente política a uma espécie de manifestação epifenomênica das forças econômicas e sociais de que os atores políticos seriam, de certo modo, os títeres. Além de que isso seria ignorar a eficácia propriamente simbólica da representação e da crença mobilizadora que ela suscita pela força da objetivação, equivaleria ainda a esquecer o poder propriamente político de governo, que por muito dependente que seja das forças econômicas e sociais, pode garantir uma eficácia real sobre essas forças por meio da ação sobre os instrumentos de administração das coisas e das pessoas. A vida política só pode ser comparada com um teatro se se pensar verdadeiramente a relação entre o partido e a classe. Entre a luta das organizações políticas e a luta das classes, como a relação propriamente simbólica entre um significante e um significado, ou melhor, entre representantes dando uma representação e agentes, ações e situações representadas.
A concordância entre o significante e o significado, entre o representante e o representado, resulta sem dúvida menos da procura consciente do ajustamento à procura da clientela ou do constrangimento mecânico exercido pelas pressões externas do que da homologia entre a estrutura do teatro político e a estrutura do mundo representado, entre a luta das classes e a forma sublimada desta luta que se desenrola no campo político. É esta homologia que faz com que os profissionais, ao prosseguirem na satisfação dos interesses específicos que lhes impõe a concorrência no interior do campo, deem ainda satisfação aos interesses dos seus mandantes e que as lutas dos representantes possam ser descritas como uma mimesis política das lutas dos grupos ou das classes, de que eles se assumem como campeões, ou, inversamente, que nas suas tomadas de posição mais adequadas ao interesse dos seus mandantes, eles prossigam ainda na satisfação dos seus próprios interesses, sem necessariamente o confessarem a si mesmos, tais como lhes são determinados pela estrutura das posições e das oposições constitutivas do espaço interno do campo político. A dedicação, por obrigação, aos interesses dos mandantes faz esquecer os interesses dos mandatários. Por outras palavras, a relação aparente entre os representantes e os representados, concebidos como causa determinante, grupos de pressão, etc., ou causa final, causas a defender, interesses a servir, etc., dissimula a relação de concorrência entre os representantes e, ao mesmo tempo, a relação de orquestração ou de harmonia pré-estabelecida entre os representantes e os representados. Não há dúvida de que Max Weber tem razão em lembrar, com uma sã brutalidade materialista, que, abre aspas, pode-se viver para a política e da política, fecha aspas. Para se ser perfeitamente rigoroso, seria preferível dizer que se pode viver da política com a condição de se viver para a política. É, com efeito, na relação entre os profissionais que se define a espécie particular de interesse pela política, que determina cada categoria de mandatários a consagrar-se à política e, por este meio, aos seus mandantes. Mais precisamente, a relação que os vendedores profissionais dos serviços políticos, homens políticos, jornalistas políticos, etc., mantêm com seus clientes é sempre mediatizada e determinada de modo mais ou menos completo pela relação que eles mantêm com os seus concorrentes. Eles servem os interesses dos seus clientes na medida em que, e só nessa medida, se servem também ao servi-los. Quer dizer, de modo tanto mais exato quanto mais exata é a coincidência da sua posição na estrutura do campo político com a posição dos seus mandantes na estrutura do campo social. O rigor da correspondência entre os dois espaços depende, sem dúvida, em grande parte, da intensidade da concorrência, quer dizer, antes de mais, do número dos partidos ou das tendências que comanda a diversidade e a renovação dos produtos oferecidos, obrigando, por exemplo, os diferentes partidos a modificar os seus programas para conquistarem as novas clientelas. Em consequência, os discursos políticos produzidos pelos profissionais são sempre duplamente determinados e afetados de uma duplicidade que nada tem de intencional, visto que resulta da dualidade dos campos de referência e da necessidade de servir ao mesmo tempo os fins esotéricos das lutas internas e os fins esotéricos das lutas externas. 4. Um sistema de desvios. Deste modo, é a estrutura do campo político que, subjetivamente, indissociável da relação direta e sempre proclamada com os mandantes, determina as tomadas de posição, por intermédio dos constrangimentos e dos interesses associados a uma posição determinada nesse campo.
Concretamente, a produção de tomadas de posição depende do sistema das tomadas de posição propostas em concorrência pelo conjunto dos partidos antagonistas, quer dizer, da problemática política como campo de possibilidades estratégicas objetivamente oferecidas à escolha dos agentes em forma de posições efetivamente ocupadas e das tomadas de posição efetivamente propostas no campo. Os partidos, como as tendências no seio dos partidos, só têm existência relacional, e seria vão tentar definir o que eles são e o que eles professam, independentemente daquilo que são e professam os seus concorrentes no seio do mesmo campo. Não há manifestação mais evidente deste efeito de campo do que esta espécie de cultura esotérica, feita de problemas completamente estranhos e inacessíveis ao comum, de conceitos e de discursos sem referente na experiência do cidadão comum e, sobretudo, talvez, de distintos, de matizes, de sutilezas, de agudezas que passam despercebidos aos olhos dos não iniciados e que não têm outra razão de ser que não sejam as relações de conflito ou de concorrência entre as diferentes organizações ou entre as tendências ou as correntes de uma mesma organização. Pode-se ainda citar o testemunho de Gramsci, abre aspas, nós outros afastamo-nos da massa. Entre nós e a massa forma-se uma barreira de quiprocós, de mal-entendidos, de jogo verbal complicado. Acabamos por aparecer como pessoas que querem, a todo custo, conservar o seu lugar, fecha aspas. Na realidade, o que faz com esta cultura propriamente política permaneça inacessível à maioria das pessoas é, sem dúvida, menos a complexidade da linguagem em que ela se exprime do que a complexidade das relações sociais que constituem o campo político que nela se exprime. Esta criação artificial das lutas de cúria afigura-se menos inteligível do que desprovida de razão de ser aos que, não participando no jogo, abre aspas, não veem nele interesse, fecha aspas, e não podem compreender que este ou aquele distingo entre duas palavras ou entre dois rodeios de frase de um discurso-jogo, de um programa, de uma plataforma, de uma moção ou resolução, dê lugar a tais debates, visto que não aderem ao princípio das oposições que suscitam os debates geradores desses distintos. O fato de todo o campo político tender a organizar-se em torno da oposição entre dois polos, que como os partidos no sistema americano podem eles próprios ser constituídos por verdadeiros campos, organizados segundo divisões análogas, não deve fazer esquecer que as propriedades recorrentes das doutrinas ou dos grupos situados nas posições polares, partido do movimento e partido da ordem, progressistas e conservadores, esquerda e direita, são invariantes que só se realizam na relação com um campo determinado e por meio dessa relação. Assim, as propriedades dos partidos que as tipologias realistas registram compreende-se de modo imediato se as relacionarmos com a força relativa dos dois polos, com a distância que os separa e que comanda as propriedades dos seus ocupantes, partidos ou homens políticos, e, em particular, a sua propensão para a divergência para os extremos ou a convergência para o centro, e, ao mesmo tempo, a probabilidade de que seja ocupada a posição central, intermédia, o lugar neutro. O campo, no seu conjunto, define-se como um sistema de desvios de níveis diferentes e nada, nem nas instituições ou nos agentes, nem nos atos ou nos discursos que eles produzem, tem sentido senão relacionalmente por meio do jogo das oposições e das distinções. É assim, por exemplo, que a oposição entre a direita e a esquerda se pode manter numa estrutura transformada mediante uma permuta parcial dos papéis entre os que ocupam estas posições
em dois momentos diferentes, ou em dois lugares diferentes. O racionalismo, a fé no progresso, na ciência, que, entre as duas guerras, na França como na Alemanha, constituíam o ideário da esquerda, enquanto que a direita nacionalista e conservadora se dava mais ao irracionalismo e ao culto da natureza, tornaram-se hoje, nestes dois países, no coração do novo credo conservador, fundamentado na confiança no progresso, na técnica e na tecnocracia, enquanto que a esquerda se vê recambiada para temas ideológicos ou práticas que pertenciam exclusivamente ao polo oposto, com o culto ecológico da natureza, o regionalismo e um certo nacionalismo, a denúncia do mito do progresso absoluto, a defesa da pessoa, tudo isto banhado de irracionalismo. A mesma estrutura diádica ou triádica que organiza o campo no seu conjunto pode reproduzir-se em cada um dos seus pontos, quer dizer, no seio do partido ou do grupúsculo, segundo a mesma lógica dupla, ao mesmo tempo interna e externa, que põe em relação os interesses específicos dos profissionais e os interesses reais ou presumíveis dos seus mandantes, reais ou presumíveis. É, sem dúvida, no seio dos partidos cujos mandantes são os mais desprovidos e, por isso, os mais dados a confiar no partido, que a lógica das oposições internas se pode manifestar de modo mais claro. De modo que nada dá melhor conta das tomadas de posição do que uma topologia das posições a partir das quais elas se enunciam. Abre aspas, no que diz respeito à Rússia, eu sempre soube que na topografia das frações e das tendências, Radek, Trotsky e Bukharin tinham uma posição de esquerda. Zinoviev, Kamenev e Stalin uma posição de direita, enquanto Lenin estava no centro e tinha a função de árbitro no conjunto da situação. Isto, naturalmente, na linguagem política corrente. O núcleo, que se chama leninista, sustenta, como bem se sabe, que estas posições topográficas são absolutamente ilusórias e falazes. Fecha aspas. Citação de Gramsci. Tudo se passa com efeito como se a distribuição das posições no campo implicasse uma distribuição dos papéis, como se cada um dos protagonistas fosse levado ou remetido às suas tomadas de posição, tanto pela concorrência com os ocupantes das posições mais afastadas ou das mais chegadas, que ameaçam de diferentes maneiras a sua existência, como pela contradição lógica entre as tomadas de posição. Assim, certas oposições recorrentes, como a que se estabelece entre a tradição libertária e a tradição autoritária, são, tão só, a transcrição no plano das lutas ideológicas da contradição fundamental do movimento revolucionário, coagido a recorrer à disciplina e à autoridade, e até mesmo à violência, para combater a autoridade e a violência. Contestação herética da igreja herética, revolução contra o poder revolucionário estabelecido. A crítica esquerdista, na sua forma espontânea, esforça-se por explorar contra os que dominam o partido a contradição entre as estratégias autoritárias no seio do partido e as estratégias anti-autoritárias do partido no seio do campo político no seu conjunto. E encontramos, até no movimento anarquista, que censura o marxismo, seu autoritarismo, uma oposição do mesmo tipo entre o pensamento plataformista, o qual, preocupado em apresentar os fundamentos de uma organização anarquista poderosa, relega para segundo plano a reivindicação da liberdade ilimitada dos indivíduos e dos pequenos grupos, e o pensamento sintesista, que quer deixar aos indivíduos a sua plena independência. Mas ainda que os conflitos internos sobrepõem-se aos conflitos externos. Assim, é na medida, e só nesta medida, em que cada tendência é levada a valer-se
da fração correspondente da sua clientela, graças às homologias entre as posições ocupadas pelos líderes no campo político e as posições ocupadas no campo das classes populares pelos seus mandantes reais ou presumíveis, que as divisões e as contradições reais da classe operária podem achar o seu correspondente nas contradições e nas divisões dos partidos operários. Os interesses do subproletariado inorganizado só têm probabilidade de acesso à representação política, sobretudo se é composto de estrangeiros desprovidos do direito de voto ou de etnias estigmatizadas, na medida em que se tornem numa arma e numa coisa em jogo na luta que, em certos estados do campo político, opõe o espontaneísmo ou, no limite, o voluntarismo ultra-revolucionário, sempre dados a privilegiar as frações menos organizadas do proletariado, cuja ação espontânea procede ou excede a organização. E o centralismo, qualificado pelos seus adversários como burocrático mecanicista, para o qual a organização, quer dizer, o partido, precede e condiciona a classe e a luta. 5. Palavras de ordem e ideias-força. A tendência para a autonomização e a divisão indefinida em minúsculas seitas antagonistas, que está inscrita em estado de potencialidade objetiva na constituição de corpos de especialistas dotados de interesses específicos e colocados em concorrência pelo poder no campo político ou neste ou naquele setor do campo, por exemplo, um aparelho de partido, é contrabalançada em diferentes graus pelo fato de o desfecho das lutas internas depender da força que os agentes e as instituições envolvidas nesta luta podem mobilizar fora do campo. Em outros termos, a tendência para a fissão tem o seu limite no fato de a força de um discurso depender menos das suas propriedades intrínsecas do que da força mobilizadora que ele exerce, quer dizer, ao menos em parte, do grau em que ele é reconhecido por um grupo numeroso e poderoso que se reconhece nele e de que ele exprime os interesses, em forma mais ou menos transfigurada e irreconhecível. A simples corrente de ideias não se torna no movimento político, senão quando as ideias propostas são reconhecidas no exterior do círculo dos profissionais. As estratégias que a lógica da luta interna impõe aos profissionais e que podem ter como fundamento objetivo, para além das diferenças professadas, diferenças de hábitos e de interesses, ou, mais precisamente, de capital econômico e escolar e de trajetória social ligadas a posições diferentes no campo, só podem ser bem-sucedidas na medida em que encontrarem as estratégias, por vezes inconscientes, de grupos exteriores no campo, ao campo. Toda a diferença entre o utopismo e o realismo situa-se aí. Assim, as tendências para a cisão sectária acham-se contrabalançadas de modo contínuo pelas necessidades da concorrência que levam os profissionais para triunfarem nas lutas internas, a ter de fazer apelo à força que nem sempre são totalmente internas. É diferente o que se passa no campo científico ou artístico, em que a invocação dos profanos desacredita. Os grupúsculos de vanguarda só podem importar para o campo político a lógica característica do campo intelectual, porque estão desprovidos de base, logo de constrangimentos, mas também de força. Funcionando como seitas nascidas da cisão e condenadas à cisciparidade, portanto, fundados sobre uma renúncia à universalidade, esses grupúsculos pagam com uma perda de poder e de eficácia a afirmação da plena qualificação técnica e étnica que define a eclésia pura, os puritanos, o universo dos puros e dos puristas,
capazes de manifestar a sua excelência de virtuosos políticos no seu apego às tradições mais puras e mais radicais, a revolução permanente, a ditadura do proletariado, etc. Ao contrário, o partido, se não quer ver-se excluído do jogo político e da ambição de participar, se não do poder, pelo menos do poder de ter influência na distribuição do poder, não pode consagrar-se a virtudes tão exclusivas. Com efeito, do mesmo modo que a Igreja se consagra à missão de espalhar a sua graça de instituição por todos os fiéis, justos ou injustos, e de sujeitar os pecadores sem distinção à disciplina do mandamento divino, também o partido elege como fim trazer para sua causa o maior número possível de refratários. É o caso sempre que o Partido Comunista se dirige, em período eleitoral, a todos os republicanos do progresso, não hesitando para alargar a sua base e atrair a clientela dos partidos concorrentes, em transigir com a pureza da sua linha e em tirar proveito de modo mais ou menos consciente das ambiguidades do seu programa. Segue-se daqui que, entre as lutas que têm lugar em cada partido, uma das mais constantes é a que se estabelece entre os que denunciam os compromissos necessários ao aumento da força do partido, portanto, daqueles que o dominam, mas em detrimento da sua originalidade, quer dizer, mediante o abandono das tomadas de posição distintas, originais, nativas e que reclamam por um regresso às raízes, por uma restauração da pureza original e, do outro lado, os que propendem a procurar o reforço do partido, quer dizer, o alargamento da clientela, nem que seja à custa de transações e de concessões, ou mesmo de uma baralha metódica de tudo o que as tomadas de posição originais do partido podem ter de demasiado exclusivo. Os primeiros puxam o partido para a lógica do campo intelectual, que, levada até ao limite, pode retirar-lhe toda a força temporal. Os segundos têm a seu favor a lógica da realpolitik, que é a condição do acesso à realidade política. O campo político é, pois, o lugar de uma concorrência pelo poder, que se faz por intermédio de uma concorrência pelos profanos, ou melhor, pelo monopólio do direito de falar e de agir em nome de uma parte ou da totalidade dos profanos. O porta-voz apropria-se não só da palavra do grupo dos profanos, quer dizer, na maioria dos casos, do seu silêncio, mas também da força desse mesmo grupo, para cuja produção ele contribui ao prestar-lhe uma palavra reconhecida como legítima no campo político. A força das ideias que ele propõe mede-se, não como no terreno da ciência, pelo seu valor de verdade, mesmo que elas devam uma parte da sua força à sua capacidade para convencer que ele detém a verdade, mas sim pela força de mobilização que elas encerram, quer dizer, pela força do grupo que as reconhece, nem que seja pelo silêncio ou pela ausência de desmentido, e que ele pode manifestar recolhendo as suas vozes ou reunindo-as no espaço. É o que faz com que o campo da política, onde se procuraria em vão uma instância capaz de legitimar as instâncias de legitimidade e um fundamento da competência diferente do interesse de classe, bem compreendido, oscile sempre entre dois critérios de validação, a ciência e o plebiscito. Em política, dizer é fazer, quer dizer, fazer crer que se pode fazer o que se diz e, em particular, dar a conhecer e fazer reconhecer os princípios de divisão do mundo social, as palavras de ordem que produzem a sua própria verificação ao produzirem grupos e, deste modo, uma ordem social. A palavra política é o que define de modo próprio. Empenha totalmente o seu autor, porque ela constitui um empenhamento em fazer que só é verdadeiramente político se estiver na maneira de ser de um agente ou de um grupo de agentes responsáveis politicamente. Quer dizer, a altura de conseguirem o empenhamento de um grupo
e de um grupo capaz de a realizar. É só com esta condição que ele equivale a um ato. A verdade da promessa ou do prognóstico depende da veracidade e também da autoridade daquele que os pronuncia, quer dizer, da sua capacidade de fazer crer na sua veracidade e na sua autoridade. Quando se admite que o porvir que está em discussão depende da vontade e da ação coletivas, as ideias-forças do porta-voz capaz de suscitar esta ação são infalsificáveis, pois têm o poder de fazer com que o porvir que elas anunciam se torne verdadeiro. Isto, sem dúvida, faz com que, para toda a tradição revolucionária, a questão da verdade seja indissociável da questão da liberdade ou da necessidade histórica. Se admite que o porvir, quer dizer, a verdade política, depende da ação dos responsáveis políticos e das massas, seria preciso ainda determinar em que grau Rosa Luxemburgo teve razão contra Kautsky, que contribuiu para fazer advir o que era provável e que ela anunciava, não fazendo o que havia que fazer, segundo Rosa Luxemburgo. No caso contrário, Rosa Luxemburgo não teve razão, pois não soube prever o porvir mais provável. O que seria um discurso irresponsável na boca de qualquer um é uma previsão razoável na boca de qualquer outro. As expressões políticas, programas, promessas, previsões ou prognósticos, ganharemos as eleições, nunca são verificáveis ou falsificáveis logicamente. Elas não são verdadeiras senão na medida em que aquele que as enuncia, por sua própria conta ou em nome de um grupo, é capaz de as tornar historicamente verdadeiras, fazendo-as advir na história. E isto depende ao mesmo tempo da sua aptidão para apreciar de maneira realista as probabilidades de êxito da ação destinadas a pô-las em ato e das suas capacidades para mobilizar as forças necessárias para o fazer ao conseguir inspirar a confiança na sua própria veracidade e, portanto, nas suas probabilidades de êxito. Por outras palavras, a palavra do porta-voz deve uma parte da sua força de evolução à força, ao número do grupo para cuja produção como tal ele contribui pelo ato de simbolização, de representação. Ela tem o seu princípio no ato de força pelo qual o locutor investe no seu enunciado toda a força para cuja produção o seu enunciado contribui ao mobilizar o grupo a que ele se dirige. É o que se vê bem na lógica tão tipicamente política da promessa, ou, melhor, da predição. Verdadeiro self-fulfilling prophecy, a palavra pela qual o porta-voz anuncia uma vontade, um projeto, uma esperança, ou, muito simplesmente, um porvir a um grupo. Faz o que ela diz na medida em que os destinatários se reconhecem nela, conferindo-lhe a força simbólica e também material, em forma de votos e também de subvenções, de cotizações, ou de força de trabalho, ou de combate, etc., que lhe permite realizar-se. É porque basta que as ideias sejam professadas por responsáveis políticos, para se tornarem em ideias-forças capazes de se imporem à crença, ou mesmo em palavras de ordem, capazes de mobilizar ou de desmobilizar, que os erros são faltas ou, na linguagem nativa, traições. 6. Crédito e crença. O capital político é uma forma de capital simbólico. Crédito firmado na crença e no reconhecimento, ou, mais precisamente, nas inúmeras operações de crédito pelas quais os agentes conferem a uma pessoa ou a um objeto os próprios poderes que eles lhes reconhecem. É uma ambiguidade da Fides, analisada por Benveniste, força objetiva que pode ser objetivada nas coisas, e em particular em tudo o que faz a simbólica do poder, tronos, sceptros,
e coroas. Produto de atos subjetivos de reconhecimento e que, enquanto crédito e credibilidade, só existe na representação e pela representação, na confiança e pela confiança, na crença e pela crença, na obediência e pela obediência. O poder simbólico é um poder que aquele que lhe está sujeito dá àquele que o exerce, um crédito com que ele o acredita, uma fides, uma autoritas que ele lhe confia, pondo nele a sua confiança. É um poder que existe porque aquele que lhe está sujeito crê que ele existe. Credere, diz Benveniste, abre aspas, é literalmente colocar o cred, quer dizer, a potência mágica num ser de que se espera proteção, por conseguinte, crer nele, fecha aspas. O crédito, o carisma, esse não sei que, pelo qual se tem aqueles de quem isso se tem, é o produto do credo, da crença, da obediência, que parece produzir o credo, a crença, a obediência. Como campeão divino ou humano que, segundo Benveniste, tem necessidade que se creia nele, que se lhe confie o crédito, com a condição de ele espalhar os seus benefícios sobre os que assim o apoiaram. O homem político retira a sua força política da confiança que um grupo põe nele. Ele retira o seu poder propriamente mágico sobre o grupo da fé, na representação que ele dá ao grupo e que é uma representação do próprio grupo e da sua relação com os outros grupos. Mandatário unido aos seus mandantes por uma espécie de contrato racional, o programa, ele é também campeão, unido por uma relação mágica de identificação, aqueles que, como se diz, abre aspas, põem nele todas as esperanças, fecha aspas. E devido ao seu capital específico ser um puro valor fiduciário, que depende da representação, da opinião, da crença, da fides, o homem político, como homem de honra, é especialmente vulnerável às suspeitas, às calúnias, ao escândalo, em resumo, a tudo que ameaça a crença, a confiança, fazendo aparecer à luz do dia os atos e os ditos secretos escondidos do presente e do passado, os quais são próprios para desmentir os atos e os ditos presentes e para desacreditar o seu autor. E isto, como se verá, de modo tanto mais completo quanto o seu capital deve menos à delegação. Este capital, supremamente lábil, só pode ser conservado mediante o trabalho constante que é necessário não só para acumular o crédito, como também para evitar o descrédito. Daí, toda a prudência, todos os silêncios, todas as dissimulações impostos a personagens públicos incessantemente colocados perante o tribunal da opinião, pela preocupação constante de nada dizer ou fazer que possa ser lembrado pelos adversários, princípio impiedoso da irreversibilidade, de nada revelar que possa contradizer as profissões de fé presentes ou passadas ou desmentir-lhes a constância no decurso do tempo. E a atenção especial que os homens políticos devem dar a tudo o que contribui para produzir a representação da sua sinceridade ou do seu desinteresse, explica-se se imaginar que estas atitudes aparecem como a garantia última da representação do mundo social, a qual eles se esforçam por impor dos ideais e das ideias que eles têm a missão de fazer aceitar. 6. As espécies de capital político. Abre aspas, banqueiro de homens em regime de monopólio, fecha aspas. Como diz Gramsci a respeito dos funcionários sindicais, o homem político deve à sua autoridade específica no campo político aquilo a que a linguagem nativa chama
o seu peso específico, a força de mobilização que ele detém, quer a título pessoal, quer por delegação, como mandatário de uma organização, partido, sindicato, detentora de um capital político acumulado no decurso das lutas passadas, e primeiro em forma de postos no aparelho ou fora do aparelho, e de militantes ligados a esses postos. O capital pessoal de notoriedade e de popularidade, firmado no fato de ser conhecido e reconhecido na sua pessoa, de ter um nome, uma reputação, etc., e também no fato de possuir um certo número de qualificações específicas, que são a condição da aquisição e da conservação de uma boa reputação, é frequentemente produto da reconversão de um capital de notoriedade acumulado em outros domínios e, em particular, em profissões que, como as profissões liberais, permitem tempo livre e supõem um certo capital cultural ou, como no caso dos advogados, um domínio profissional da eloquência. Enquanto este capital pessoal de notável é produto de uma acumulação lenta e contínua, a qual leva, em geral, toda uma vida, o capital pessoal a que se pode chamar heróico ou profético, e no qual pensa Max Weber quando fala de carisma, é produto de uma ação inaugural, realizada em situação de crise, no vazio e no silêncio, deixados pelas instituições e os aparelhos. Ação profética de doação de sentido, que se fundamenta e se legitima ela própria, retrospectivamente, pela confirmação conferida pelo seu próprio sucesso, a linguagem de crise e a acumulação inicial de força, de mobilização que ele realizou. Ao contrário do capital pessoal que desaparece com a pessoa do seu portador, embora possa originar querelas de herança, o capital delegado da autoridade política é, como o do sacerdote, do professor e mais geralmente do funcionário, produto da transferência limitada e provisória, apesar de renovável, por vezes, vitaliciamente, de um capital detido e controlado pela instituição e só por ela. É o partido que, por meio da ação dos seus quadros e dos seus militantes, acumulou no decurso da história um capital simbólico de reconhecimento e de fidelidade e que a si mesmo se dotou, pela luta política e para ela, de uma organização permanente de membros permanentes capazes de mobilizar os militantes, os aderentes e os simpatizantes e de organizar o trabalho de propaganda necessário à obtenção dos votos e, por este meio, dos postos que permitem que se mantenham duradouramente os membros permanentes. Este aparelho de mobilização que distingue o partido ou o sindicato, tanto do clube aristocrático como do grupo intelectual, assenta ao mesmo tempo em estruturas objetivas, como a burocracia da organização propriamente dita, os postos que ela oferece, com todas as vantagens correlativas nela própria ou nas administrações públicas, as tradições de recrutamento, de formação e de seleção que a caracterizam, etc. E em atitudes, quer se trate da fidelidade ao partido, quer se trate dos princípios incorporados de divisão do mundo social que os dirigentes, os membros permanentes ou os militantes põem em prática no dia a dia e na sua ação propriamente política. A aquisição de um capital delegado obedece a uma lógica muito particular, a investidura, ato propriamente mágico de instituição, pelo qual o partido consagra oficialmente o candidato oficial a uma eleição e que marca a transmissão de um capital político, tal como a investidura medieval solenizava a tradição de um feudo ou de bens de raiz. Não pode ser senão a contrapartida de um longo investimento de tempo, de trabalho, de dedicação, de devoção à instituição. Não é por acaso que as igrejas, como os partidos, põem frequentemente oblatos à sua testa. A lei que rege as permutas entre os agentes e as instituições pode enunciar-se assim:
A instituição dá tudo, a começar pelo poder sobre a instituição, aqueles que tudo deram à instituição, mas porque fora da instituição e sem a instituição eles nada seriam, e porque não podem negar a instituição sem se negarem a si mesmos, pura e simplesmente privando-se de tudo o que eles são pela instituição e para a instituição a qual tudo devem. Em resumo, a instituição investe aqueles que investiram na instituição. O investimento consiste não só em serviços prestados, frequentemente tanto mais raros e preciosos, quanto mais custosos são psicologicamente, como todas as provas iniciáticas, ou mesmo em obediência às instruções ou na conformidade às exigências da instituição, mas também em investimentos psicológicos que fazem com que a exclusão, como retirar o capital de autoridade da instituição, assuma frequentemente a forma de uma falência, de uma bancarrota ao mesmo tempo social e psicológica. E isso ainda mais na medida em que, como a excomunhão e a exclusão do sacrifício divino, ela é acompanhada de uma áspera boicotagem social como forma de recusa de relações com o excluído. Aquele que é investido de um capital em função equivalente e graças à graça institucional ou ao carisma de função do sacerdote, pode não possuir qualquer outra qualificação a não ser a que a instituição lhe outorga pelo ato de investidura. E é ainda a instituição que controla o acesso à notoriedade pessoal, controlando, por exemplo, o acesso às posições mais em vista, a do secretário-geral ou de porta-voz, ou aos lugares de publicidade, como atualmente a televisão ou as conferências de imprensa, embora o detentor de um capital delegado possa sempre obter capital pessoal por meio de uma estratégia subútil, uma estratégia sutil, a qual consiste em tomar, em relação à instituição, o máximo de distância compatível com a manutenção da pertença e da conservação das vantagens correlativas. Segue-se daqui que o eleito de aparelho depende pelo menos tanto do aparelho como dos seus eleitores, que ele deve ao aparelho e que ele perde em caso de ruptura com o aparelho. Segue-se também que, à medida que a política se profissionaliza e que os partidos se burocratizam, a luta pelo poder político de mobilização tende cada vez mais a tornar-se uma competição a dois níveis. É do resultado da concorrência pelo poder sobre o aparelho, a qual se desenrola no seio do aparelho, só entre profissionais, que depende a escolha daqueles que poderão entrar na luta pela conquista dos simples laicos. O mesmo é dizer que a luta pelo monopólio da elaboração e da difusão dos princípios de divisão do mundo social está cada vez mais estreitamente reservada aos profissionais e às grandes unidades de produção e de difusão, excluindo de fato os pequenos produtores independentes, a começar pelos intelectuais livres. 7. A institucionalização do capital político. A delegação do capital político pressupõe a objetivação desta espécie de capital em instituições permanentes, a sua materialização em máquinas políticas, em postos e instrumentos de mobilização e a sua reprodução contínua por mecanismos e estratégias. Ela é própria de empreendimentos políticos já com muitos anos, que acumularam um importante capital político objetivado em forma de postos no seio do próprio partido, em todas as organizações mais ou menos subordinadas ao partido e também nos organismos do poder local ou central e em toda a rede de empresas industriais ou comerciais que vivem em simbiose com esses organismos.
A objetivação do capital político garante uma independência relativa perante a sanção eleitoral, substituindo a dominação direta sobre as pessoas e as estratégias de investimento pessoal, pagar com a sua pessoa, pela dominação imediata, a qual permite que se mantenham duradouramente os detentores dos postos, mantendo os postos. Compreende-se, assim, que a esta nova definição das posições correspondam características novas nas atitudes dos seus ocupantes. Com efeito, quanto mais o capital político se institucionaliza em forma de postos a tomar, maiores são as vantagens em entrar no aparelho, ao contrário do que se passa nas fases iniciais ou nos tempos de crise, em período revolucionário, por exemplo, em que os riscos são grandes e as vantagens reduzidas. O processo, frequentemente designado pelo termo vago de burocratização, compreende-se se vir que, à medida que se avança no ciclo da vida do empreendimento político, os efeitos exercidos pela oferta de postos estáveis de permanência sobre o recrutamento vêm aumentar os efeitos, frequentemente observados, que são exercidos pelo acesso às posições de permanência e o acesso aos privilégios relativos que tais posições garantem aos militantes saídos da classe operária. Quanto mais avançado é o processo de institucionalização do capital político, tanto mais tende a conquista do espírito a subordinar-se à conquista dos postos e tanto mais os militantes, ligados apenas pela sua dedicação à causa, recuam em proveito dos prombedados, como lhes chama Weber, essa espécie de clientes ligados ao aparelho de modo duradouro pelos benefícios e os ganhos que ele lhes garante, dedicados ao aparelho na medida em que este os mantenha com a redistribuição de uma parte do espólio material ou simbólico que conquista graças a eles. Por exemplo, os espólios dos partidos americanos. Por outras palavras, à medida que o processo de institucionalização avança e o aparelho de mobilização cresce, o peso dos imperativos ligados à reprodução do aparelho e dos postos que ele oferece, vinculando seus ocupantes por todas as espécies de interesses materiais ou simbólicos, não deixa de aumentar, tanto na realidade como nos cérebros, em relação àqueles que a realização dos fins proclamados imporia. E compreende-se que os partidos possam ser assim levados a sacrificar o seu programa para se manterem no poder ou simplesmente na existência. 8. Campos e aparelhos. Se não há compreendimento político que, por muitos monolítico que possa parecer, não deixe de ser lugar de defrontações entre tendências e interesses divergentes, não é menos verdade que os partidos estão tanto mais condenados a funcionarem segundo a lógica do aparelho capaz de responder instantaneamente às exigências estratégicas inscritas na lógica do campo político, quanto mais desprovidos culturalmente e mais presos aos valores de fidelidade. Logo, mais dados à delegação incondicional e duradoura estão os seus mandantes. E também, quanto mais antigos e mais ricos eles são em capital político objetivado, quanto mais fortemente determinados estão nas suas estratégias pela preocupação de defender as suas conquistas, ou ainda, quanto mais expressamente ordenados para a luta, quanto mais organizados eles estão, segundo o modelo militar do aparelho de mobilização, ou enfim, quanto mais desprovidos de capital econômico e cultural, mais dependentes em relação ao partido estão os seus quadros e os seus membros permanentes. A combinação da fidelidade intergeneracional e intrageneracional, que garante aos partidos uma clientela relativamente estável, retirando a sanção eleitoral uma grande parte da sua eficácia, e da fides implícita, que põe os dirigentes a coberto do controle dos profanos, faz com que, paradoxalmente,
não haja empreendimentos políticos que sejam mais independentes dos constrangimentos e dos controles da procura e mais livres de obedecer apenas à lógica da concorrência entre os profissionais, por vezes mediante as mais repentinas e paradoxais reviravoltas, do que os dos partidos que mais claramente reivindicam para eles mesmos a defesa das massas populares. É assim, na medida em que eles tendem a aceitar o dogma bolchevique, segundo o qual fazer intervir os profanos nas lutas internas do partido, apelar para eles ou, muito simplesmente, deixar passar para fora os desacordos internos, tem qualquer coisa de ilegítimo. Do mesmo modo, os membros permanentes não dependem nunca tanto do partido como quando a sua profissão lhes não permite participar na vida política, a não ser à custa de um sacrifício de tempo e de dinheiro. Só do partido podem, então, esperar o tempo livre, que os notáveis devem aos seus rendimentos ou à maneira como eles os adquirem, quer dizer, sem trabalho ou por um trabalho intermitente. E a sua dependência é tanto mais completa quando mais fraco for o capital econômico e cultural que eles possuíam antes da sua entrada no partido. Compreende-se que os membros permanentes saídos da classe operária tenham o sentimento de tudo dever ao partido, não só a sua posição, mas que os liberta das servidões da sua antiga condição, mas também a sua cultura, em suma, tudo que faz o seu ser atual. Abre aspas, é que aquele que vive a vida de um partido como o nosso, nada mais faz do que guindar-se. Parti com a bagagem da instrução primária e o partido obrigou-me a que me educasse. É preciso trabalhar, é preciso lidar com os livros, é preciso ler, é preciso empenhar-se na coisa. É uma obrigação. Senão, ainda hoje seria o mesmo burrico de há 50 anos. E cá digo, o militante deve tudo ao seu partido. Fecha aspas. Também se compreende que, como Denis Lacorne estabeleceu, abre aspas, o espírito de partido, fecha aspas, e, abre aspas, o orgulho partidário, fecha aspas, sejam claramente mais marcados entre os membros permanentes do Partido Comunista do que entre os membros permanentes do Partido Socialista, os quais, por serem frequentemente oriundos das classes médias e superiores, especialmente do corpo docente, estão menos dependentes do partido. Vê-se que a disciplina e o amestramento, tão frequentemente sobreestimados pelos analistas, permaneceriam ineficazes sem a cumplicidade encontrada nas atitudes de submissão forçada ou eletiva que os agentes introduzem no aparelho e que são elas próprias reforçadas de modo contínuo pela confrontação com atitudes afins e pelos interesses inscritos nos postos de aparelho. Pode-se dizer, indiferentemente, que certos hábitos acham as condições da sua realização e até mesmo do seu desenvolvimento na lógica do aparelho. Ou, inversamente, que a lógica do aparelho explora em seu proveito as tendências inscritas nos hábitos. Por um lado, poder-se-iam invocar todos os processos comuns a todas as instituições totais, pelos quais o aparelho ou os que o dominam impõem a disciplina e põem no bom caminho os heréticos e os dissidentes, ou os mecanismos que, com a cumplicidade daqueles cujos interesses servem, tendem a assegurar a reprodução das instituições e das suas hierarquias. Por outro lado, seria um nunca mais acabar com a enumeração e a análise das atitudes que oferecem a mecanização militarista, a sua força e os seus instrumentos. Quer se trate da relação dominada com a cultura que predispõe os membros permanentes saídos da classe operária a uma forma de anti-intelectualismo próprio para servir de justificação ou de álibi a uma espécie
de idanovismo espontâneo e de corporativismo obreirista, quer se trate do ressentimento, quer se satisfaz na visão stalinista do sentido histórico, quer dizer, policial, das frações e na propensão para pensar a história em termos de lógica da conspiração, quer se trate ainda da culpabilidade que, inscrita na posição de equilíbrio instável do intelectual, atinge a sua intensidade máxima no intelectual saído das classes dominadas, trânsfuga, frequentemente filho de trânsfuga, que Sartre evocou de forma magnífica no prefácio a Eden Arabi. E não se compreenderiam certos êxitos extremos da manipulação do aparelho se não visse até que ponto estas atitudes são objetivamente orquestradas, vindo as diferentes formas de miserabilismo que predispõem os intelectuais ao obreirismo, por exemplo, ajustar-se ao idanovismo espontâneo para favorecerem a instauração de relações sociais nas quais o perseguido se torna cúmplice do perseguidor. Não deixa, contudo, de ser verdade que o modelo organizacional de tipo bolchevique, o qual se impôs à maior parte dos partidos comunistas, permite que se realizem até as suas últimas consequências as tendências inscritas na relação entre as classes populares e os partidos. O Partido Comunista, aparelho ou instituição total, ordenado com vista à luta, real ou representada, e firmado na disciplina que permite fazer agir um conjunto de agentes, nesse caso militantes, abre aspas, como um só homem, fecha aspas, com vista a uma causa comum, encontra as condições do seu funcionamento na luta permanente que tem lugar no campo político e que pode ser reativada ou intensificada sem restrições. Com efeito, já que a disciplina, como observa Weber, abre aspas, garante a uniformidade racional da obediência de uma pluralidade de homens, fecha aspas, e tem a sua justificação, se não o seu fundamento, na luta. Basta invocar a luta real ou potencial e, até mesmo, reavivá-la de modo mais ou menos artificial para restaurar a legitimidade da disciplina. Segue-se daqui que, como diz pouco mais ou menos Weber, a situação de luta reforça a posição dos dominantes no seio do aparelho de luta e faz passar os militantes do papel de tribunos encarregados de exprimir a vontade da base que eles podem reivindicar por vezes em nome da definição oficial da sua função para a função de simples quadros, encarregados de fazer executar as ordens e as palavras de ordem da direção central, condenados pelos camaradas competentes à democracia da retificação. E nada exprime melhor a lógica desta organização de combate do que o processo do, abre aspas, quem é contra, fecha aspas, como descreve Bukharin. Convocam-se os membros da organização, explica ele e pergunta-se-lhes, abre aspas, quem é contra, fecha aspas. E como eles têm todos mais ou menos medo de ser contra, o indivíduo designado é nomeado secretário. A resolução proposta é adotada, e sempre por unanimidade. O processo, que se chama militarização, consiste em basear a autoridade na situação de guerra com que se defronta a organização e que pode ser produzida por um trabalho sobre a representação da situação, a fim de produzir e de reproduzir continuamente o medo de ser contra, fundamento último de todas as disciplinas militantes ou militares. Se o anticomunismo não existisse, o comunismo de guerra não deixaria de o inventar. Toda a oposição do interior, dado que está condenada a aparecer como conluio com o inimigo, reforça a militarização por ela combatida ao reforçar a unanimidade do nós ameaçado que predispõe à obediência militar.
A dinâmica histórica do campo de lutas entre ortodoxos e heréticos, defensores do por e defendentes do contra, dá o lugar à mecânica do aparelho que anula qualquer possibilidade prática de ser contra por meio de uma exploração semi-racional dos efeitos psicossomáticos, da exaltação, da unanimidade, das adesões e das aversões, ou, inversamente, da angústia, da exclusão ou da excomunhão, fazendo do espírito de partido um verdadeiro espírito de corpo. Assim, a própria ambiguidade da luta política, esse combate por ideias e ideais, que é, ao mesmo tempo, um combate por poderes, e quer se queira, quer não, por privilégios, está na origem da contradição que obsidia todos os empreendimentos políticos ordenados, com vista à subversão da ordem estabelecida. Todas as necessidades que pesam sobre o mundo social concorrem para fazer com que a função de mobilização, que necessita da lógica mecânica do aparelho, tenda a preceder a função de expressão e de representação, que todas as ideologias profissionais dos homens de aparelho reivindicam, a do intelectual orgânico como a do partido, parteiro da classe, e que só pode ser realmente assegurada pela lógica dialética do campo. A revolução por cima, projeto de aparelho que supõe e produz o aparelho, tem o efeito de interromper esta dialética, a qual é a própria história, primeiro no campo político. Esse campo de lutas a respeito de um campo de lutas e de representação legítima dessas lutas. Depois, no próprio seio do empreendimento político, partido, sindicato, associação, que só pode funcionar como um só homem se sacrificar os interesses de uma parte, quando não da totalidade dos seus mandantes. Apêndice do capítulo 7. Um descuido interessado. A candidatura de Coluchet à presidência da República foi logo, de início, condenada pela quase totalidade dos profissionais da política com a acusação de pujadismo. No entanto, em vão se procuraria na temática do cômico parisiense os tópicos mais típicos do livreiro de Saint-Cyr, tal como os arrola o estudo clássico de Stanley Hoffmann: nacionalismo, anti-intelectualismo, anti-parisianismo, xenofobia racista e fascistizante, exaltação das classes médias, moralismo, etc. E custa a compreender como observadores avisados puderam confundir o candidato das minorias de todos, que, abre aspas, que nunca são representados pelos partidos políticos, fecha aspas, abre aspas, pederastas, aprendizes, negros, árabes, fecha aspas, etc., com o defensor dos pequenos comerciantes em luta contra os metecos e, abre aspas, a máfia apátrida de traficantes e de pederastas, fecha aspas. Embora se conheçam mal as bases sociais do movimento poujadista, é incontestável que ele achou as suas primeiras tropas e os seus mais fiéis apoios na pequena burguesia dos artífices e dos comerciantes de província, mais idosos e ameaçados pelas transformações econômicas e sociais. Ora, dois inquéritos perfeitamente convergentes, um do IFRES, outro do IFOP, estabelecem que os que deram a sua simpatia à candidatura de Coluchet apresentam características em todos os pontos opostas. A propensão para aprovar a candidatura de Coluchet varia na razão inversa da idade. Ela atinge a sua intensidade máxima entre os jovens, e entre estes, sobretudo nos homens, e é somente aos olhos de uma parte, um terço aproximadamente das pessoas de mais de 65 anos, que ela parece escândalo. Do mesmo modo,
ela tende a aumentar com a dimensão da terra de residência, muito fraca nas comunas rurais e nas pequenas cidades. Ela culmina nas grandes cidades e na aglomeração parisiense. Se bem que as categorias utilizadas pelos dois institutos de sondagem sejam igualmente imprecisas e pouco comparáveis, tudo parece indicar serem os operários e os empregados e também os intelectuais e os artistas que se declaram mais claramente a favor do candidato anômico, enquanto que as rejeições mais marcadas se encontram entre os patrões da indústria e do comércio. O que se compreende facilmente se se souber que os votos assim desviados são retirados principalmente à esquerda, claramente mais ao PS que ao PC, e também ganhos aos ecologistas e aos ambientalistas. A parte das pessoas interrogadas que, na ausência de uma candidatura de Coluchet, votariam pela direita é fraca, muito especialmente entre os operários. E é sobretudo para o Partido Socialista que iriam os votos, sendo a parte daqueles que optariam pela abstenção certamente muito forte em todas as categorias. O fato de a parte dos partidários de Coluchet ser claramente mais elevada entre os homens do que entre as mulheres permite a suposição de que esta escolha é a expressão de um abstencionismo ativo, muito diferente da simples indiferença ligada à incompetência estatutária. Assim, os profissionais, homens políticos e jornalistas tentam recusar ao furador do jogo o direito de entrada que os profanos lhe concedem maciçamente. Eles são favoráveis, em 2/3, ao princípio da sua candidatura. Sem dúvida, porque, ao entrar no jogo sem o levar a sério, sem se tomar a sério, este jogador extraordinário ameaça o fundamento mesmo do jogo, quer dizer, a crença e a credibilidade dos jogadores ordinários. Os procuradores são apanhados em flagrante delito de abuso de poder, ainda que, como de costume, eles se apresentem como porta-voz da opinião pública, calção de todas as palavras autorizadas. Eles fornecem não a verdade do mundo social, mas sim a verdade da sua relação com esse mundo, obrigando a que se pergunte se não é assim das outras vezes. 2. Para mim, é-se comunista ou não é? Abre aspas. Quando me dizem, a gente não vos compreende, entre vocês, os comunistas, não há tendências, não há comunistas de direita, não há comunistas de esquerda, não há centristas, então a liberdade não existe. A esses, respondo. A que é que você chama um comunista de direita? A que é que você chama um comunista de esquerda? A que é que você chama um comunista centrista? Para mim, é-se comunista ou não se é? E no seio da organização comunista, quando se discute, cada um dá o seu ponto de vista sobre a ordem do dia. E depois, quando é importante, há um voto. É a maioria que decide. A que é que você chama a democracia? Para mim, a democracia é 50 vozes mais uma. É compreensível. É a maioria que decide. Se você vem ao Partido Comunista para combater as diretivas que foram livremente discutidas e debatidas numa sessão de congresso, para fazer predominar o seu ponto de vista reformista sem reformas, porque isso corresponde naturalmente ao seu estado de espírito, você tem as nádegas sensíveis, necessita de uma poltrona bem estofada para não esquecê-las. Então, uma vez na sua poltrona, você dirá, não estou de acordo com a direção do partido. Eu cá sou um comunista, à direita. Eu estou ao centro. Se você é um eleitoralista, digo de imediato, vá para o outro lado. Aqui não temos necessidade de si, porque você tem talvez uma grande cabeça. Você é talvez muito inteligente, mas você tem uma má argumentação. Possui, sobretudo, uma má documentação. Então,
apesar de toda essa inteligência e essa garganta, pode ser que os operários que estão na sua seção não o designem nunca para levar a bandeira da organização. Eles preferem naturalmente um operário que deu provas. Eles preferem um comunista, mesmo que seja um intelectual, porque há bons e maus. Como na classe operária, há os bons e os maus. Isso é fato certo. Fecha aspas. Ferreiro ajudante, mineiro e depois operário em correntes de ferro, nascido em 1892 em Saint-Armand-le-Haut. Foi secretário da seção de Saint-Nazaire do PCF em 1928, responsável pela CGTU da região de Saint-Nazaire. Autobiografia de militantes do CGTU-CGT, apresentada por Jean Penef, Le Cahier du Lersko, de 1º de dezembro de 1979. 3. A visão da união e da divisão. A luta entre os aparelhos de produção e de imposição dos princípios da divisão do mundo social implica a luta pela imposição da visão dos aparelhos concorrentes de produção dos princípios de divisão, quer dizer, no caso particular, pela imposição da visão das responsabilidades que incumbem a estes aparelhos na divisão. Dando-se por entendido que os aparelhos divididos acerca das razões da divisão se aliarão certamente para combaterem a visão segundo a qual o princípio da divisão poderia residir nos interesses dos aparelhos divididos, os quais, sem prejuízo de anexar o seu concorrente ou a sua clientela por uma estratégia de união na base, têm de comum só poderem reproduzir-se sem mudança, reproduzindo a divisão. Abre aspas, o Bureau Político do PCF adotou ontem a seguinte declaração. Está atualmente em curso uma campanha conduzida por diferentes organizações trotskistas, entre as quais a OCI, estreitamente ligada ao Partido Socialista, e também pelo grupo abusivamente designado União nas Lutas, a favor de um acordo imediato PC-PS, com vista à segunda volta das eleições presidenciais, e mesmo a designação de um candidato único. Especulando acerca da legítima aspiração à união de milhões de franceses e de francesas, esta campanha, abertamente apoiada e diretamente organizada pelos dirigentes socialistas, tem em vista, de fato, enganar os trabalhadores e voltar as costas aos interesses reais da união e da mudança que eles esperam. A sua característica principal é, com efeito, a de escamotear completamente a inteira responsabilidade de François Mitterrand e de outros dirigentes socialistas na ruptura da União e da derrota de 1978 e de passar em silêncio total a sua política atual. Falar de um acordo imediato sem dizer uma palavra acerca do abandono pelo Partido Socialista, da defesa das reivindicações dos trabalhadores, das justificações da austeridade e do encerramento de empresas em nome da crise do petróleo da Europa, da sua aprovação ao alargamento do mercado comum, dos seus apelos ao reforço da Aliança Atlântica, sob o comando americano, do seu apoio a uma aceleração da corrida às armas nucleares, é muito simplesmente querer levar os trabalhadores a reboque de uma política de gestão da crise em proveito do capital. Falar de união nas lutas, sem notar que François Mitterrand condena as lutas, que as considera ultrapassadas e prejudiciais, e que os responsáveis socialistas, incluindo os que dirigem certas centrais sindicais, tudo farão para as impedir. É cobrir com belas palavras o apelo de a uma combinação
eleitoralista, sem conteúdo e sem princípio. Fecha aspas, L'Humanité, de 18 de dezembro de 1980. 4. O senhor Marchal lança um apelo aos eleitores socialistas para, abre aspas, unirem as suas forças, fecha aspas, com os comunistas. O senhor Georges Marchal declarou, na quinta-feira, 10 de dezembro, no decurso de uma reunião pública em Chalais-sur-Marne, que, abre aspas, só há uma força política que luta com lealdade, coragem e lucidez pela realização das esperanças de mudança dos trabalhadores. É o Partido Comunista Francês. Fecha aspas. Dirigindo, abre aspas, em especial aqueles que votaram ou votam no socialismo, tendo no coração a vontade de ver as coisas mudar. Fecha aspas. O secretário-geral do PCF declarou, abre aspas, alguns de vós pensaram que o Congresso de Épinal e a assinatura do Programa Comum tinha mudado o Partido Socialista. Ora, há que aceitar hoje que a vossa vontade foi desviada da sua intenção. François Mitterrand meteu-se pelos trilhos da velha SFIO. Ele consagra os seus discursos à exaltação de Léon Blum. Ele volta à peregrinação a Washington. Ele manobra com a direita como no tempo da Frente Revolucionária de 1956. Ele ataca-nos, prosseguindo o seu objetivo fundamental, enfraquecer o Partido Comunista. Vós, que quereis sinceramente a união e a mudança, não podeis aprovar e apoiar esta orientação. Ela é perigosa. Digo-vos com toda a franqueza, muita coisa depende daquilo que decidirdes. Unamos as nossas forças, mesmo que não tenhamos a mesma opinião sobre todas as questões, e poderemos afastar o regresso a um passado detestável. O senhor Marchal afirmou que um elo se estabeleceu, que vai do Partido Socialista ao RPR e dos dois UDF, enquanto que o Partido Comunista quer a união. Nós queremos, disse ele, construir um grande reagrupamento majoritário, realizar a união de todas as forças populares, a união da esquerda para a mudança e torná-la irresistível. O que nós queremos é a mudança. Queremos vencer a direita, vencer Giscard d'Estaing. Queremos pôr em prática as grandes reformas anticapitalistas e democráticas, sem as quais não pode haver mudança real. Nós queremos tomar todas as nossas responsabilidades neste esforço de renovação. Até a governação, estamos prontos. Fecha aspas. Le Monde, de 20 de dezembro de 1980, página 10. Fim do texto.